Eu me lembro de um belo dia em que o jovem eu estava em casa, junto com meu irmão, assistindo um magnífico episódio do que deveria ser o Tesouro Nacional Brasileiro, quando meu pai chega em casa com uma sacola, onde nela está uma caixa com um belo aparelho preto. Eu achava que era um DVD, mas para minha surpresa, ele não tinha entrada para CDs, mas sim fitas. E nesse momento eu tinha a certeza que era algo muito melhor que um DVD. Eu estava vendo em minha frente o meu primeiro videogame, um belo Mega Drive 16 bits, um Sega Genesis. Meu pai tinha comprado esse videogame usado do colega de trabalho dele, que tinha um ótimo gosto, pois vieram 3 cartuchos com jogos super legais. Um jogo com 10 jogos, Sonic, que não podia faltar, e um cartucho que de primeira vista era bem interessante, de um cara que aparentemente tinha um olho só e era bem medroso. Então, quando eu por fim abandonei o personagem que eu tinha acabado de imaginar, eu vi na verdade que esse cara era uma minhoca. E essa minhoca tinha um jogo brilhante, uma obra-prima que estava em minhas mãos. E foi quando eu liguei o videogame, encaixei o cartucho e vi um personagem brilhante. E eu quero compartilhar esse sentimento com vocês. Então, sem mais demora, esse é o Reviewmentário e hoje eu vou lhes contar a história de Earthworm Jim. Nafu Nafu Toin Toin. Era assim que eu descrevia o início do jogo, com um belo logo da SEGA Pera aí, isso daí é Earthworm Jim 2? Eu juro que eu joguei o... Caramba! Eu passei minha vida toda achando que eu jogava um. Bom, para falarmos sobre como o jogo foi criado, nós precisamos voltar para a década de 90. E nos infiltrar na Play Matter Stories. E depois vamos procurar pela Sala dos Engravatados. Logo depois de passar por todo tipo de produto das Tartarugas Ninja, já que a empresa tinha conseguido a licença dos personagens e feito muito sucesso com a venda dos produtos. Bom, chegando na Sala dos Executivos, vamos ter que ficar bem atentos, porque alguns deles querem uma nova franquia de jogos, já que jogos de sucesso como Sonic, Mario, Battletoads e Alex Kidd estavam fazendo sucesso. Alex Kidd, viajei nessa, foi mal. E a Play Matters não queria ficar longe dessa vibe. Então, sabe aquele executivo lá que eu falei? Então, ele estava no dia de fazer loucuras e disse: aí, vamos criar uma nova franquia, quero nem saber. Uma atitude que era rara na época, pois jogos inspirados em produtos já existentes faziam muito mais sucesso. E nós, que estamos camuflados, como outros engravatados falamos: tem razão, vamos para a Shiny Entertainment. Com certeza eles devem ter alguma coisa boa lá para nós. E para nós chegarmos nessa conclusão, temos que voltar mais no tempo ainda, mais precisamente no prédio da Shiny Entertainment, onde Douglas Tenapel estava apresentando um esboço bem engraçado de um personagem que era uma minhoca com um traje bombado. E nós, que estamos infiltrados também como equipe de programadores, damos aquela cotovelada amiga no programador David Perry e falamos: você não acha que isso tem potencial? Aí, o David, que nós nos apelidamos carinhosamente de Dape, vai achar uma ótima ideia e vai comprar os direitos do personagem. Mas pera aí, como nós vamos confiar que o Dape vai fazer um bom trabalho? Ah, caros amigos, eu estou aqui pra isso. Esse é o Reviewmentário Pop. Você conhece David Perry? Ele desenvolveu os jogos das Tartarugas Ninja em 1990, Paperboy 2 para arcade, O Exterminador em 1992, McDonald's Global Gladiators em 1992 também, e Disney Aladdin de 1993. Talentoso demais! Ou seja, estamos em boas mãos. E além disso, Dape decidiu colocar Douglas no design do jogo, para ajudar nos design dos mobs e no level design. Aí, então, as histórias se cruzam e a Play Matters decidiu distribuir o jogo da Shiny Entertainment. Foi então que em 2 de agosto de 1994, a Shiny Entertainment lançou a versão de Mega Drive de Earthworm Jim. O jogo Run and Gun conta a história de Jim, uma minhoca que estava num de seus dias normais experimentando uma densa variedade de terra, até um belo caçador de recompensas chamado Psycrow deixar a
ultra indestrutível super cyber traje de alta tecnologia cair bem em cima da nossa querida minhoca. Assim, dando uma consciência a ele e permitindo fazer coisas de humanos. Não como queimar florestas e jogar lixo no chão, mas sim andar com duas patas e ter consciência de suas escolhas. Mas qual é a procedência desse traje super poderoso de alta tecnologia aí? Então, esse traje é uma encomenda para a rainha Slug for a Butt, que é uma abreviação de a rainha má pulsante, inchada, purulenta, suada, cheia de pus, mal formada bunda de lesma. Ou seja, o Psycho não passa de um Uber de traje. E qual é o objetivo do Jin? É muito simples. Não. Muito simples mesmo. O objetivo do Jin é derrotar os vilões que querem pegar seu traje e resgatar a irmã gêmea da rainha bunda de lesma, a princesa What's Her Name. Sem mais comentários. Agora, coloca a fita. E o Night Temp aí? Pois eu vou falar da... Gameplay! Na gameplay você controla o nosso protagonista, que anda pra frente, anda pra trás, atira, troca de arma, agarra nas coisas com a cabeça e também usa sua própria cabeça como chicotão. Na sua tela aparecem as vidas, a sua barra de vida, que é contado em porcentagem, e a quantidade de balas. Como você pode ver, o design foi feito com carinho, pois as animações são únicas e fluidas. E a primeira missão é lançar a vaca. E já era. Até a próxima! Ok, já deu de usar essa piada. Seu objetivo aqui é chegar até o final da fase e lutar contra o mini-chefe, que é uma latona de lixo com rodas. Muito chato. E depois você luta contra um cara que cospe peixe. Muito louco. E no final da fase, o Jin tira sua espaçonave portátil do bolso e sai uma aventura no espaço. E essa aí é a fase de corrida contra o Psycho, onde o objetivo é pegar essas bolhas aí e se acostuma, porque vai ter muito mais dessas fases. Ok, aí você vai enfrentar um monte de inimigos, como o Evil the Cat, o número 4, e o Bob, o assassino peixe dourado, o professor Monkey Forehead, o galo robô, não esse. Essa coisa aí que se você jogar no Super Nintendo você não vai ver, porque a política da Nintendo é contra sangue e violência. E já que essa fase passa no intestino de alguma coisa, e o último chefão é a rainha bunda de lesma. Em uma fase você luta contra a bunda de lesma e na outra você luta contra a rainha bunda de lesma. Não me pergunta, só aceita. E no final do jogo, o Jin encontra com a sua prometida. E ela morre, pela vaca que você jogou no começo da fase. Genial. Aí o Jin vai embora, todo triste, e a vaca e a princesa morrem. E o Jin rouba a coroa. Um final brilhante para um jogo brilhante. Como todo mundo percebeu, o jogo foi lançado em mais versões do que só o Sega Genesis. Então, eu vou falar as outras versões aqui bem rápido. Se você quiser saber a diferença entre as versões, assiste um vídeo de um cara que eu peguei a referência. Vai estar na descrição. Ok, o jogo saiu para Super Nintendo, Sega Genesis, uma versão para Wii na loja virtual, para PC, e eu não estou falando de emulador, Game Boy, Game Gear, Master System, Sega CD, Game Boy Advance e um remaster em HD para PS3 e Xbox 360. Agora vamos avançar um pouquinho no tempo. Avança até um jogo mais recente, mas não tanto. Em 1995, mais precisamente em 9 de setembro, quando foi lançada a série animada do nosso Minhocão Maneiro. A série foi lançada antes do segundo jogo, como um jeito de farmar dinheiro, vendendo jogos, o jogo que viria, e bonequinhos de ação muito bem feitos por sinal. A série tem 23 episódios separados em 2 temporadas. E é uma série bem característica dos anos 90, como Freakazoid, Animaniacs, Bob Esponja, Tiny Toons, essas coisas. Ou seja, era da hora. Diferente das outras séries baseadas em jogos, a série do Earthworm Jim era bem fiel ao jogo. Isso porque o criador do Jim era produtor executivo da série. Então, os personagens que apareciam na série e no jogo vieram da mesma cabeça. Isso significa que a série era fortemente inspirada no jogo. Então, vamos ao enredo! Como eu já falei, a série se inspira fortemente no jogo, então eles usam basicamente todos os personagens, com a adição do Evil Jim. Você está assistindo muita TV, sabia? Uma cópia malvada que é criado após o Jim fazer uma cópia dele mesmo em uma máquina de xerox. Naquela mesma noite no depósito do Turlock, algo misterioso acontece. Misterioso e anormal. Embalagem totalmente segura. E a história de origem e os objetivos também são os mesmos, porém tem algumas diferenças, como por exemplo, no jogo a cidade natal de Jim é a New Junk City, que faz uma referência com o filme New Jack City, que eu não faço a mínima ideia de como é o filme, então me desculpa por ser um poser. E já na série, ele é da cidade de Turlock, que é inspirada em Turlock, na Califórnia, a cidade natal do Douglas, o criador do Jim. Outra diferença é que na série, o parceiro do Jim é
o Puppy, que só aparece uma vez, em uma fase no primeiro jogo. E na série somos apresentados a Snot, um personagem que seria o protagonista no lugar do Jim. O quê? Você quer saber mais sobre essa história? Tá bom, não se preocupe, eu tô aqui pra isso. No começo da produção do primeiro jogo da Shine Entertainment, ela estava pensando como seria o seu protagonista, e tiveram a ideia de fazer um personagem gosmento que podia se metamorfosear, nem sei se essa palavra existe, e se adaptar aos ambientes das fases. Porém, no decorrer da produção, Jim Minhoca foi criado, e você já sabe o resto. Bom, Snot na série é um animal de estimação, e é só isso. A série tinha a intenção de satirizar tudo, desde o mundo dos games até, sei lá, política. Então, já se prepara para pegar as referências completamente datadas. Também, no final de todos os episódios, cai uma vaca em cima de alguém, fazendo referência ao primeiro jogo. Ou seja, é legal de assistir. Se vocês estiverem interessados, a série foi dublada. Mas boa sorte para achar os episódios. Tô brincando, tem uma playlist na descrição com alguns episódios. Tem razão, eu sou demais, já chega. Tô cansado de falar sobre a série. Próximo, mas primeiro, os comerciais. Tô parecendo um apresentador de TV, que orgulho de mim mesmo. Cantando eu mando a tristeza embora. Quando eu era mais jovem, meu pai me disse uma vez que eu podia fazer tudo o que eu quisesse. Então eu comecei a dar aula, mas as crianças tapavam os ouvidos quando eu começava a mostrar os maravilhosos ensinos sobre tudo. E foi então que eu descobri um jeito para evoluir a próxima geração, de fazer suas mentes transcenderem. Então, eu os mostrei o maravilhoso mundo do Exposed Maroto. Oi, pessoal. Ele nunca assistiu 3 YouTubes. O que ele disse? Ele disse que é coisa de perdedor e que não tem graça. Esse conteúdo nunca vai fazer diferença na minha vida. Que bobão! É óbvio que você precisa desse conteúdo, vacilão. Cantando eu mando a tristeza embora. Em novembro do mesmo ano foi lançado o Brabo, o jogo que eu joguei, Earthworm Jim 2. Lançado primeiramente para Sega Genesis e depois ganhando um port para Super Nintendo. E também teve port para Game Boy Advance, MS-DOS, PlayStation 1 e Sega Saturn. No dia 15 de novembro de 1995 foi lançado essa maravilha, com pequenas mudanças no level design e uma adição na gameplay. Agora, Snot foi introduzido no game. Assim como na série animada, Snot é um animal de estimação, mas aqui no jogo ele serve para se pendurar nas paredes gosmentas e virar um paraquedas. Também foi adicionado novos desafios nas fases, como resolver puzzles, mover porcos de lugares e escapar de velhinhas. Más lembranças. Enquanto você está numa cadeira elétrica. Não essa. Na segunda fase, o seu trabalho é fazer o caminho da fase, sendo que a fase é toda cheia de areia, que quando você atira na parte de cima, a parte de baixo aumenta, porque a areia cai e é isso aí. E depois dessa fase, nós temos que ajudar o Puppy a levar pequenos cachorrinhos feitos de seja lá o que for isso, pra até a casinha deles. E se você deixar uma quantidade de cachorros cair, o Puppy fica bravo e te almoça na porrada. Tem uma fase que tem um quiz, que eu não conseguia passar quando era criança, adivinha por quê? Aí tem a fase do balão, que é chata pra cacete, e mais fase do Puppy, e fase de carregar vaca, e fase de balão, e fase de burocracia, e mais fase do Puppy. Aí tem uma fase de uma churrasqueira, muito louca, e uma fase de corrida contra o Psycho. Mas não essa corridinha paia de nave aí não, é uma corrida de bater perna. E é pra isso que esse traje foi criado, pra apostar a corrida. E esse é o final, a grande corrida pra encontrar a princesa. Que magnífico, não? Bom, se a última fase te decepcionou, fica com esse final brilhante. Agora, vamos falar do terceiro jogo da franquia, Earthworm Jim 3D. Earthworm Jim para Game Boy Color. Tá, vou voltar para Earthworm Jim 3D. Earthworm Jim 3D foi lançado em 31 de outubro de 1999 para Nintendo 64 e em 29 de junho de 2000 para PC, distribuído pela Interplay e pela, acredite se quiser, Rockstar. Não se iludam. Desenvolvido pela Viz Entertainment. Agora é a hora mais esperada do vídeo. A hora que você me pergunta alguma coisa. Que? Não tem nada pra perguntar? Tá bom, eu faço essa pergunta pra você. Mas que diabos é Viz Entertainment? Bom,
Com certeza, a Interplay e a Rockstar colocaram o jogo na mão de uma ótima desenvolvedora de games, com muita experiência e um ótimo portfólio. Sabendo disso, eles resolveram assim, do nada, entregar o trabalho na mão da Viz Entertainment como seu incrível portfólio de um jogo. Então, o jogo saiu como esperado, uma bela bosta. As fases completamente vazias, gameplay travada, sprites feios e sem graça, palheta deprimente e que bosta. Bom, provavelmente este resultado se deu pois nem o criador do Jim, nem o Dave estavam envolvidos no desenvolvimento do jogo. E como a Shine tinha uma política de não fazer sequência de jogos, o jogo saiu assim. Mas o criador do Jim e o Dave estavam fazendo o quê? Bom, o nosso querido amigo Dave estava desenvolvendo um jogo chamado MDK, e o Douglas estava fazendo outros tipos de desenho. O David até deu uma declaração sobre o jogo dizendo: "Eu odiei, Doug odiou, eu tentei impedir, mas a Interplay, que controlava os direitos, insistiu em seguir em frente. Viz fez o seu melhor sem o suporte adequado, mas não tinha nada que nós poderíamos fazer legalmente. Agora, sem enrolação, vamos falar sobre o jogo de Paint, quero dizer, de Game Boy Color. Quem aí conhece o Game Boy Color deve estar me crucificando agora, pois o videogame portátil não é muito potente. Porém, se nós pegarmos os outros jogos feitos para Game Boy, nós vemos claramente a podridão que esse jogo é. Por exemplo, The Legend of Zelda Oracle of Ages. Já dá pra ver que comparar qualquer jogo com Zelda é injusto. Mario Golf. Acredito que esse é um ótimo exemplo para se usar, porque é um jogo de golfe. O seu jogo tem que ser mais bonito que um jogo de golfe. Ok, o jogo foi inspirado na série de TV, tanto que tem vilões como o Evil Cat, o Peixe Dourado, o Matador lá e o Evil Jim. E é só um joguinho genérico com skin diferente. E quando o F1 Jim foi descontinuado? Bom, nunca. Por mais que ele esteja bem opaco ultimamente, ele não foi descontinuado. Ele apareceu em Clay Fighters 63 1/3, um jogo de luta de massinha para Nintendo 64. E também numa tentativa falha de trazê-lo como um personagem jogável no remake do jogo do Boogerman, que não foi desenvolvido pois não conseguiu alcançar a meta no Kickstarter. Ele também teve 3 revistas em quadrinhos do selo Marvel Absurd e ia ter um jogo para PSP, porém foi cancelado. E ainda bem, porque esse jogo tava um lixo. O que o pessoal do F1 Jim está fazendo agora? Por que eles não se juntam e fazem um jogo novo? Ah, ainda bem que você perguntou. Atualmente, David Perry é o CEO e cofundador da empresa GoVYRL, uma empresa de marketing. E o Doug está fazendo uns quadrinhos aí. Ele lançou um do F1 Jim em 2019, F1 Jim Launch the Call, e tentou abrir um Kickstarter para financiar o segundo quadrinho, mas foi fechado com metade do preço alcançado. E hoje em dia, ele faz um quadrinho chamado Bigfoot Bill, que é claramente inspirado no Jim. E também tem um canal de política. Chato! Bom, esse foi o Revimentário de hoje. A não ser que eu tenha uma boa notícia pra dar bem no final do vídeo, sobre o novo jogo de F1 Jim em desenvolvimento. E exatamente, F1 Jim vai ter um jogo novo, e provavelmente vai sair esse ano, e vai ser exclusivo para Amico Intellivision? O quê? Pode parecer até piada, mas os mano aí vai fazer um jogo exclusivo para um console novo. E não é um console novo qualquer, é um novo Intellivision. O console foi previsto para ser lançado em outubro do ano, mas esse cara não deixou. Então eles adiaram para abril desse ano. Olha, muito provavelmente esse console vai dar ruim e vai ser uma bela de uma facada para nós brasileiros. Então, o que nos resta é esperar sair para PC ou para console, ou para emulador. Mas pelo menos o jogo tá bonito. Bom, esse foi o Revimentário de hoje. F1 Jim é um personagem muito chato, merece muito mais do que ele já tem. Sem falar que a série é bem engraçadinha. E tem um monte de fanart bacana, quem sabe um dia nós possamos ter uma nova franquia. Ah é, as fontes estão todas na descrição. A Maria tá em inglês, mas vou deixar em português primeiro. Eu também tirei a informação da Wikipédia. E se isso for algum crime, então me prenda! Teste 331, realidade 893Y.